Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente conversa agora com o compositor e pianista Jonathan Fer. Valeu, Jonathan. E aí, tudo bom, pessoal da Carta? Obrigado, Augusto, pelo carinho aí, por me receber aqui. Eu sou fã da Carta Capital já tem bastante tempo já. E para mim é uma honra, assim. Eu me sinto muito lisonjeado de poder estar aqui com vocês aqui, poder trocar um pouquinho sobre meu trabalho, minhas propostas artísticas, meus planos para mexer um pouquinho na estrutura cultural do Brasil e, enfim, influenciar coisas aí para o legado do futuro também. Jonathan Fer tem 3 álbuns lançados: Trilogia do Amor 2019, Cura 2021 e Liberdade, lançado em 2023. Seu trabalho mistura jazz, soul, rap, gospel e música eletrônica. Aliás, vou abrir aqui dizendo que fiquei muito impressionado ali com a sonoridade dos seus discos, as camadas que você colocou ali e as letras reflexivas. Como é que você define seu som, Jonathan? Hoje eu poderia dizer que é uma música urbana espiritual. Eu gosto de pensar muito sobre a ideia da urbanidade, de espiritualidade urbana. E aí alguém me perguntou sobre o que seria isso. Há quem diga, existe um conceito, uma ideia, que você, para você ser espiritual, se conectar com as coisas do espírito, você precisa ir para um monte, para o meio do lugar para meditar, ou para um lugar específico, para você se conectar com você mesmo. Então, eu tendo a achar que, na verdade, você se conecta consigo mesmo dentro do seu quarto. Quando você vai para o meio do mato, ou para uma praia, você bota o pé na areia, ou quando você abre sua janela e você vê o sol, quando o sol toca a tua pele, quando você vê a lua, quando você tem o sorriso de uma criança, do filho, do sobrinho, ou até de uma criança que você não conhece, todas as coisas que perpassam pela experiência do viver, né, dessa jornada, que para mim é uma jornada, né, a gente está experienciando essa milagre da existência, tudo isso faz parte da experiência espiritual. E quanto mais a gente está consciente desse processo, mais a gente está linkado com a gente, porque para mim espiritualidade é estar conectado consigo, não é sobre religião ou qualquer coisa desse tipo. Então, a minha música, o propósito ao qual eu coloco a minha música à disposição é para que cada um desperte sobre a consciência, a autoconsciência sobre si mesmo, sobre esse lugar de, nossa, eu existo, eu estou aqui no meio desse mundo, uma jornada, e a partir disso vai encontrando seus propósitos, aquilo que faz sentido para sua vida. Eu acho que à medida que a gente vai se conectando com a gente também vai modificando um pouquinho o nosso entorno, né? Eu até tenho uma música do último álbum, que é o Liberdade, que é o Sol, que fala que, como o sol que nasce todo dia, meu sol vai nascer também. E essa ideia do nascimento do meu sol é sobre acender o sol e acender esse espírito, a chama desse espírito que existe dentro de mim, para poder iluminar outras pessoas. Eu até brinco que a ideia é que a gente se bronzeie no som do outro. Ô, Jonathan, como é que você construiu esse conceito, né? Porque, ouvindo o seu trabalho, você vê um trabalho muito bem elaborado, estudado, né? Você coloca as camadas musicais de forma muito suave, né? Mas faz uma mistura, né? Embrincada ali, né? Complexa, com alguns gêneros musicais. A música é uma música boa de se ouvir, mas também cheia de complexidade sonora, né, de construção sonora que não é simples de se fazer. Eu acho que o som que eu faço é o som que eu buscava ouvir e eu não encontrava. E é claro que à medida que eu fui experimentando, outras coisas foram se apresentando e entendendo que era possível fazer. Mas eu me lembro de que eu gostava muito de jazz desde sempre, e um disco que mudou minha vida e que ainda norteia muito a minha carreira é um disco chamado A Love Supreme, do Joe Coltrane. É um disco que modificou a minha escuta, assim, realmente é um disco que mudou tudo, assim. Eu decidi tocar jazz por conta desse disco, estudar jazz por conta desse disco. E, em paralelo, ao mesmo tempo, e não menos importante, o hip hop também, o rap, né? E vindo com a cultura hip hop, que aí dentro disso aí o R&B, veio também um pouco da música eletrônica e tudo mais. Mas basicamente eu brinco que o jazz ele me deu a consciência artística e o hip hop me deu a consciência política e de quem eu sei, de quem eu era, etc. Então eu queria muito trazer esses dois ambientes
para dentro da minha sonoridade. Eu não inventei nada novo, né? Porque isso já acontecia em outros lugares, artistas que já faziam essa fusão, jazz, rap. Mas o que eu fiz foi partir a partir da minha começar a partir da minha história. Eu sou músico que vem do subúrbio do Rio de Janeiro, de Madureira. Então eu queria que a sonoridade que habitava a minha mente desde sempre fosse posta nesse tipo de sonoridade. Você citou aí a tua origem, Madureira, né? Você compõe o que você vive, né? E ali você tem um ambiente que essa questão do jazz é bem diferente, né? Não tem uma penetração nessa localidade. Ali você ouve mais o samba e talvez o baile charme ali tem também algumas influências, né? Mas uma questão menor. Mas eu queria te dizer que pegou ali em Madureira que você conseguiu trazer para o seu som. O Baile Chava de Madureira, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que tá presente muito na minha música. O Viaduto de Madureira foi um grande responsável por eu me descobrir quem eu era, né? Eu digo que o hip hop, eu descobri que era preto ouvindo hip hop. O Viaduto de Madureira foi uma espécie de reduto de uma formação desse lugar de ser quem eu era, né? Encontrando várias pessoas lindas, assim, homens e mulheres belíssimas, assim, pessoas com discursos incríveis, totalmente empoderados de si mesmo, com seus black powers, dreads e tal. Aquilo, eu tinha 18, 19 anos e aquilo para mim era encantador. Eu frequentava o Viaduto de Madureira todo sábado, fiz vários amigos lá. Então foi um momento de um espaço de pertencimento, de auto-reconhecimento muito forte. E, obviamente, que isso reverberou na minha música também, né? A forma de eu tocar mudou. E hoje, olhando com mais distanciamento desse momento, eu percebo que a minha forma de tocar modificou a partir dessa escuta lá, de ver como é que a música mexia, a música mais dançante do que eu estava acostumado a ouvir naquele período. É um período que eu estava descobrindo jazz também. Então, de um lado, eu estava ouvindo jazz, aquela música que o palco comendo, bateria acelerada, que não era necessariamente para dançar, mas ao mesmo tempo eu tinha um movimento de uma outra música, que era o Baile Charme de Madureira, com R&B, com outras sonoridades ali, que era uma música para dançar, que também tinha uma outra envolvência. Então, eu percebo que a forma de eu tocar, ela certamente foi alterada. E claro que tem outras coisas que estão um pouco mais submersas, mas que estão na minha música, como o Jongo da Serrinha, que eu também ia também, o samba, Império Serrano, Portela, que são espaços que quem está em Madureira não tem como você não frequentar, não estar, não ir. Então, tive um professor que ele falava uma coisa que eu achava maravilhoso, que ele falava que tudo que você ouviu, tudo que você experimentou, as pessoas que você se apaixonou, os lugares que você visitou, as coisas que você comeu, tudo isso ele vai estar impresso no acorde quando você toca. Não tem como. E aí eu pensando nisso, logo eu que nasci em Madureira, que tenho a minha trajetória, a minha história, vou tocar de uma maneira completamente diferente, de repente, do cara que nasceu em Copacabana, no Leblon, que tem uma outra trajetória, ouvindo outras coisas, frequentando outros lugares, conhecendo outras pessoas. Então, esse lugar de que, quando eu compreendi isso, eu busquei o máximo possível trazer esse território para dentro do meu som, para dentro da minha música, essa urbanidade que o Sérgio Lorosa, que é um grande amigo, ele fala que se o subúrbio fosse um país, Madureira seria a capital. Esse tom confessional, né, em letra e melodia tá evidente em você, com certeza, né? Você absorve isso muito bem. Você está claro ali que você tem um disco de alguém que viveu movimentos, né, nas regiões mais populosas, né, absorveu muita coisa. Foi por aí, né, Jonathan? Eu acho que também, Augusto, tem uma coisa que eu sinto assim. Tem um livro muito, muito legal que eu aconselho artistas, não artistas e tal, a ler, que é o Do Espiritual na Arte, do Kandinsky. Ele começa falando já que toda arte ela é uma resposta para a sociedade daquele período, da sua época. Eu penso sobre isso, assim, como é que a minha música é uma resposta para esse momento e como essa música, essa arte pode atravessar e chegar a outros tempos, como, por exemplo, tem o Joe Coltrane com o álbum Love Supreme, que é um disco de 64, se não me engano, e eu ouvi o disco 50 anos depois, em outro país, e o disco me tocou profundamente. Então ele conseguiu trazer uma resposta para aquele período, que atravessou décadas e vai, com certeza, atravessou outros espaços. Eu acho que
Recentemente eu li o livro dele, do Joe Coltrane, falando desse disco, e o que me tocou muito é a autenticidade de assumir completamente nu quem se é mostrar toda o seu processo mesmo, assim, mostrar quem se é, assim, de revelar, se desnudar mesmo e mostrar com tudo que a pessoa é. E é isso. E aí essas respostas vão vindo, eu vou escrevendo, e a partir do que eu vou me alimentando, eu vou trazendo o que faz sentido pro álbum. E inclusive, nesse momento, eu tô no momento de gravar o próximo álbum aí, que vai sair em maio. Que é um outro processo. No meio desse processo, vendo um monte de coisa e experimentando, e terapia comendo solta para poder dar conta aqui, escrever e já estão escritas já, e tá no. Mas cada vez que eu escrevo, eu fico muito imerso nas canções também. Assim. São processos bem terapêuticos para mim, assim, bem profundos. O Jonathan, antes da gente falar do disco, né, no seu novo disco, você, um outro aspecto do teu trabalho é o fato de você chamar muita gente para gravar com você. Tem muitas participações, né? Eu acho que você também não se apresenta como um cantor, né, no disco completamente, você se apresenta como um instrumentista, né, um tanto produtor também, creio, assim, de você botar a mão em todo o processo, você faz questão disso, mas também chama uma série de participações, né? Eu sempre chamo amigos, né? Eu sempre chamo pessoas que eu tenho alguma relação de amizade, alguma relação de processos que se parecem. É, e a coisa vai acontecendo, assim. Eu fico brincando que eu sou meio megalomaníaco no sentido de um disco eu quero meter a mão em tudo. Eu produzo, às vezes eu coproduzo, chamo algum produtor que eu gosto também para poder estar junto, uma música ou outra. Mas eu sou arranjador também, então os arranjos das orquestras sou eu que escrevo, de quarteto de cordas, eu escrevo os arranjos, penso tudo. E aí, quando eu vou chamar alguma participação, são pessoas que já teve trocas sobre aquele assunto específico. Por exemplo, a música que abre Liberdade, ela começa com Abre com Caí Guajajara. E é uma música que falava muito sobre esse lugar de... já tinha conversado com ela sobre isso, né? Essa possibilidade de existir nas relações sem performar nada para ninguém, né? Essa performance. Então, quando eu compus essa música, eu falei, cara, eu vou falar com Caí Guajajara porque tem tudo a ver essa história com ela, por exemplo. A música Gota, que eu fiz com a Tassa Reis, a gente escreveu junto. Essa música foi muito interessante, que eu cheguei com a ideia para ela, eu estava muito imerso na oração de São Miguel. Eu fico brincando que falam que São Miguel ele é uma espécie de alienígena, assim, porque se você for ver em várias religiões e várias culturas espiritualistas, tem uma espécie de São Miguel, assim, São Miguel Arcanjo. E tem uma oração dele que eu gosto muito, que fala assim: São Miguel à frente, São Miguel atrás, São Miguel à direita, São Miguel à esquerda. Aí ele fala assim: São Miguel, onde quer que eu vá, eu sou o seu amor que me protege aqui. Eu sou o seu amor que me protege aqui. Isso me tocou muito quando eu ouvi a primeira vez, porque ser o amor que me protege aqui é trazer para mim a responsabilidade daquilo que eu sou, né? Eu sou o seu amor que me protege aqui, porque eu sou a minha própria força. A minha força que me protege sou eu mesmo, tá aqui. O Liberdade, ele tem esse processo de trazer algo super pessoal, que todo mundo que tá no álbum tá falando de coisas que se linkam do pessoal, que são meu pessoal, mas que todo mundo também tinha a ver com aquilo ali, com aquela história, aquele processo, assim. Coisa que eu fui descobrir no estúdio, que eu convidei porque eu achei que a voz daquela pessoa ia ser interessante e, de repente, a pessoa tinha tudo a ver com aquela história também. Então, acho que também tem a ver com o feeling, um pouco da intuição. E é isso também que você falou. Eu me apresento como artista, assim. Eu canto, mas eu toco piano também. E aí tem uma pegada, o próximo álbum, por exemplo, tem uma coisa instrumental, uma coisa cantada, é uma mistura, assim. Eu gosto de pensar que um álbum é uma contação de história, né? E essa história ela pode ser contada de muitas maneiras. Eu gosto de pensar que eu estou contando uma história, quase como um livro mesmo, né? Uma literatura auditiva, assim. Uma coisa para a pessoa sentar, dar o play e se conectar com a história que está sendo contada ali. Como é que você imagina esse quarto álbum seu? O primeiro foi um álbum que o Trilogia do Amor me parece um pouco mais experimental do que você pretendia fazer.
O Cura e Liberdade me parece um trabalho mais sequencial. Esse quarto trabalho, você tem um outro foco? Como é que você está? Só dá alguma ideia para a gente o que vem aí em 2025. Tem uma coisa que acontece que é bem interessante, que eu tenho lançado álbum de 2 em 2 anos, né? E eu me toquei isso depois, 2019, 21, 23, agora 25. Esse álbum, ele surgiu quando, em 2023, eu estava indo para a Europa, fazer minha primeira turnê na Europa, e esse foi um momento muito mágico. E 2 dias depois de ter chegado lá, meu pai faleceu aqui. Meu pai era um grande amigo meu, assim, uma pessoa importantíssima na minha vida. E eu tive que fazer uma escolha entre seguir a turnê, que tinham ainda 30 dias de muitos shows pela frente, muitas cidades, ou retornar para estar no velório dele, né? E eu foi uma escolha muito difícil, eu decidi seguir, que eu acho que é o que ele gostaria, que eu seguisse e tudo mais. E nossa última conversa foi pelo telefone antes de eu pegar o voo para viajar. Então isso me tocou muito, me mexeu muito comigo, e então toda a história que começa, a primeira linha desse disco começa a partir desse episódio. Então, é um disco que ele é bem emocional, assim, ele traz esse lugar da saudade, o lugar da partida, das rupturas, da finitude, mas também fala de amor. É um disco que eu vou falar mais de amor do que todos os outros discos anteriores, assim. Falar de amor, do amor no lugar romântico, mas o amor também no lugar do afeto, você olhar e se reconhecer no outro. Eu acho que de todos os meus álbuns, ele é o mais pessoal, digamos assim. Ele é o mais que fala muito dos meus processos, mas que à medida que eu fui trocando com pessoas e as possíveis participações também, as pessoas também viveram coisas muito próximas do que eu vivi também. Então é um álbum que ele tem esse teor, esse caráter mais emocional, mais profundo, e é um disco que me fez refletir muito sobre para quem eu quero falar. Jonathan Fé, eu queria agradecer. Sucesso. Estão aguardando aí o seu quarto álbum, que vem assim na altura dos outros três. Descansa, a responsabilidade aumenta, eu sei. Nossa, fica cada vez maior, né? O pessoal pergunta assim, Jonathan, qual o melhor álbum, na sua opinião? Eu falei, o próximo. É sempre o próximo. Vai ser, um descansa, tem extremamente talentoso. Aí os trabalhos são ótimos, seus discos, bom de se ouvir, bem feito, bem produzido, bem composto, com várias participações, você consegue mesclar muitas coisas e diz muita coisa. Uns descassos, eu acho que esse quarto aí vem para consolidar sua carreira. Obrigado, irmão. Gratidão aí por vocês aí, pela escuta. Um beijo a todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, vendo a gente nesse momento. Seja um ano incrível. Uma coisa que eu tenho falado nos meus shows, e eu sempre faço questão de falar, que esse ano nós sejamos sementes dos nossos próprios sonhos. Tem uma frase que eu amo que é: semente de laranja, não imagina o tamanho do laranjal que existe dentro dela. Então, que nós possamos acreditar nesse laranjal que existe dentro da gente, que possamos ser sementes nesses sonhos, se plantar em nós mesmos, nas nossas possibilidades de personalidade, e fazer o 2025 um ano, o melhor ano das nossas vidas. Com certeza será.